Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse workshop da Odara, que nós vamos falar hoje sobre comunicação não violenta e escuta empática na liderança. Então, esse workshop é voltado para todos os gestores, todos os líderes da Odara, para que juntos possamos realmente aprimorar a liderança, o meio, a forma como nós lideramos e como nós nos comunicamos com nossos times também. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar agora o workshop Liderança, Comunicação Não Violenta e Escuta Empática. Nós vamos ver hoje que liderar não é apenas direcionar tarefas, acompanhar metas e cobrar resultados. Liderar em sua forma mais madura e consciente significa, antes de tudo, criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para se expressar, escutadas com respeito e estimuladas a colaborar com mais clareza, com mais responsabilidade e, acima de tudo, com mais confiança. Então, eu quero aqui propor para vocês uma reflexão. Como que está a comunicação com o seu time, a sua liderança? As conversas difíceis, elas acontecem com clareza ou elas costumam gerar ruído? Costumam ser difíceis de serem expressadas, de dialogar ali com o seu time. Então, pare agora esse momento e reflita. Tenha um papel, uma caneta ou um bloco de notas para vocês realmente saírem daqui com essas ferramentas nas mãos, pronta para vocês fazerem uso delas também, colocar em prática. A comunicação não violenta e a escuta empática, ela precisa ser praticada, precisa ser executada, senão ela é apenas mais um conhecimento teórico engavetado. Então, agora responda essa pergunta para você mesmo. Na sua liderança, as conversas difíceis, elas acontecem com clareza ou elas costumam gerar ruído? Esse será o nosso ponto de partida agora. Combinado? É nesse contexto, né, que a comunicação não violenta, ela se torna aqui uma ferramenta muito especial para líderes que desejam construir essas relações mais humanas, mais consistentes, mais sustentáveis também. A CNV, né, como ela é chamada, comunicação não violenta, ela é um método já antigo que foi desenvolvido por Marshall Bertrand Rosenberg, e ela nasceu da observação justamente de que muitas das nossas dores, das nossas objeções relacionais dentro do nosso relacionamento, principalmente dentro do nosso ambiente de trabalho, elas não vêm apenas do que acontece, apenas do ocorrido ali de fato, mas sim da forma como nós interpretamos elas, como nós reagimos e como nós nos comunicamos diante do que acontece. Então, essa influência, né, nasce também de uma psicologia mais humanista, que vem sendo influenciada há muito tempo, não só pelo Marshall, que desenvolveu, mas também por um outro pensador, um outro psicólogo muito importante quando a gente trata de liderança e de comportamento humano, que se chama Carl Rogers. Carl Rogers, perdão. Então, que valoriza justamente essa escuta profunda, essa empatia e essa compreensão genuína na experiência humana. Então, é a partir dessa base toda, desses princípios todos, que a gente consegue desenvolver, que essa comunicação não violenta, ela foi estruturada muito como um processo que ajuda as pessoas a saírem, então, desse piloto automático da crítica, da defesa, da acusação, e a entrarem em um campo mais consciente de observação, de sentimento, de necessidade, de pedido. Em contextos de liderança, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muda completamente a forma como a gente enxerga esse relacionamento. Isso muda completamente a qualidade das nossas conversas, dos nossos feedbacks, da cultura que a gente cria dentro da nossa equipe. Então, ela não é só uma palavra ali,
uma técnica, né, de falar bonito, de comunicação não violenta, né? Eu me comunico de uma forma que não é violenta. Não, ela é uma metodologia que existe, que é comprovada e que deve ser praticada cada vez mais dentro dos ambientes corporativos, com as nossas equipes, com os nossos times, porque o mercado está mudando muito, as empresas estão mudando muito, mas principalmente o que está mudando é o perfil dos colaboradores hoje. Então, hoje em dia, um colaborador, ele vai prestar muito mais atenção, ele vai dar muito mais valor àquela empresa, àquele líder, àquele time que respeita ele, que dá espaço para ele se comunicar, para ele se expressar, não só os seus pedidos técnicos de trabalho, mas também os seus desejos, as suas necessidades psicológicas, emocionais e mentais. Então, tudo isso está mudando e a gente tem que se adaptar a essas mudanças também. Conseguir ali manter o nosso time motivado, o nosso time engajado, e para isso é preciso consciência, é preciso conexão, e é necessário e muito preciso, eu acho que é o principal pilar da comunicação não violenta, é responsabilidade emocional na forma de como a gente se relaciona, então, com o nosso time, com os nossos liderados e também com os nossos superiores, também com os nossos colegas pares ali também, tá? Então, a comunicação não violenta, ela vem para ajudar a melhorar essa comunicação de forma geral, porque hoje um dos maiores desafios que a gente tem, até mesmo como ser humano, não só dentro do ambiente de trabalho, mas na vida da gente, é se comunicar de uma forma efetiva, é conseguir ali manter uma comunicação clara, onde ambas partes entendam o que está sendo falado ali também. Então, aqui eu trouxe um exemplo para a gente aprofundar aqui um pouquinho mais, né, o que aparece nos nossos desafios do dia a dia com os nossos times. Então, o gatilho pode ser esse aqui que eu trago como um exemplo. Você já tentou dar um feedback e sentiu que a outra pessoa, ela entra imediatamente na defensiva? Você tenta abrir a conversa, você tenta comunicar ali o feedback, a pessoa vai se defender, vai receber aquilo dali como um peso maior, como uma ofensa, como um desacato também, né? Ela vai levar ali para esse lado. E a realidade é que muitas dores elas não vêm ali do que aconteceu, como a gente falou ali. Acho que cortou ali, vou continuar daqui. A realidade, gente, ela vem muitas vezes das dores, né? Não do que aconteceu ali de fato, mas de como a gente reage, a gente interpreta o que aconteceu. Foi o que a gente falou agora no início. Então, pode ter três pessoas recebendo o mesmo feedback, recebendo ali, tendo a mesma conversa. E as três pessoas podem receber de uma maneira diferente, interpretar aquilo que você falou de uma maneira completamente diferente. Porque ela já tem a bagagem dela, ela já tem o histórico dela, e ela já tem ali a maneira, o instinto dela de defesa, de reação ali, conforme os desafios que ela vai enfrentando na vida. Então, é muito mais do que um simples, aconteceu ali, e ela vai receber um feedback negativo, por exemplo, uma cobrança um pouco maior sobre o que aconteceu. A maneira que ela vai receber, a maneira que ela vai lidar, interpretar aquilo dali e lidar com aquilo dali, nós só vamos descobrir a hora que a gente dá ali a notícia, ali ter essa conversa. E aí a gente precisa estar aberto para ouvir também, para conseguir entender o que aquela notícia, o que aquele feedback, ali, o que aquela conversa mais desafiadora causou naquela pessoa que está ali com a gente, para daí sim a gente conseguir juntos montar um plano de ação, entender a fundo o que está acontecendo, qual é o desafio, e partir ali para um próximo estágio da conversa e da ação, tá? E qual é, né, o caminho, então, da consciência que essa metodologia ela fala para a gente, né? Ela dá esse guia para a gente.
é justamente se organizar em 4 pilares, que também são chamados de 4 componentes de processo. O primeiro deles, eles funcionam como se fosse um caminho da consciência. Primeiro, eu observo o que aconteceu, depois eu reconheço o que eu sinto e o que eu tento interpretar, e eu tento descobrir o que a pessoa está sentindo ali também. Eu identifico a necessidade por trás da emoção e, por fim, eu faço um pedido claro. Então, a metodologia da CNV, ela é organizada e sustentada a partir desses 4 pilares aqui, a partir desses 4 processos. Então, esse movimento, ele vai tirar a comunicação do campo da reação, da pessoa estar ali no automático e reagir de forma instintiva, sem conseguir ter consciência de fato com o que ela quer, tá? E leva a pessoa para o campo da responsabilidade emocional e relacional. Então, para que isso possa desenvolver, né, para que a gente consiga desenvolver todo esse caminho de consciência, a gente precisa aprender a gerenciar e a regular as nossas emoções primeiro. Então, criar um espaço na nossa mente entre receber informação e responder ela ali, porque o nosso liderado, ele está esperando que a gente ampare ele também, que a gente ali auxilie ele também naquele momento de desafio, tá? Então, primeiro ponto, a observação. Um exemplo, o que aconteceu de fato nessa situação? Segundo ponto, o que essa situação despertou primeiro em mim, depois no outro? Terceiro ponto, a necessidade. O que está vivo? O que está faltando? Qual é a necessidade por trás daquele sentimento? E por último, o pedido, né? O que eu posso solicitar agora? Qual é o meu próximo passo? O que eu posso fazer a partir disso? Então, esse aqui vai ser o caminho para a gente conseguir ali praticar a comunicação não violenta dentro do nosso time. Eu tenho que começar ela comigo primeiro, para que eu tenha clareza e que eu possa ali passar adiante essa metodologia também, usar essa metodologia com o meu time de fato, tá? Então, vamos ver, vamos aprofundar um pouquinho mais cada um desses pilares aqui também. E observem, se observem, reflitam nesse momento também. Isso aqui é algo para vocês estruturarem melhor e terem mais qualidade, tanto de desempenho de vocês, quanto do time de vocês também. Conseguir resultados melhores e, principalmente, conseguir, de fato, reter talentos. Porque hoje em dia a gente sabe que é um desafio também, um dos desafios, também é manter um time engajado, um time ali que compre junto as ideias, né, da empresa, que esteja ali com você nos momentos bons e nos momentos de desafios também. Então, a gente sabe que isso está cada vez mais desafiador. Por isso que é tão importante a gente começar a desenvolver uma nova forma de se comunicar também, tá? Então, o primeiro pilar da CNV é a observação sem o julgamento. Aqui é o mais desafiador, porque a gente sempre está julgando, através da nossa lente, através das nossas dores, através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente está toda hora julgando. Então, o primeiro passo aqui é observar sem fazer esse julgamento pessoal meu ali, tá? Eu trouxe aqui também um exemplo para a gente tangibilizar isso, trazer isso para o dia a dia de vocês juntos. Grande parte, gente, dos conflitos, ele vai se intensificando justamente porque as pessoas, elas apresentam interpretações como se fossem fatos. Então, o que o outro faz, o outro se sentir atacado e entrar numa postura defensiva ou ofensiva, que também é uma forma de defesa, é justamente a pessoa fazer ali as suas próprias interpretações como se aquilo fosse uma verdade única, porque ela só está olhando a dor dela, o ponto de vista dela. Então, quando eu trago aqui observação sem julgamento, é justamente sair dessa caixinha da minha dor, do meu desafio, e olhar de forma neutra para a situação. Aqui um exemplo, né? Dizer que você é desorganizado. Vamos supor que vocês estão numa conversa difícil com o time de vocês e você diz que você é desorganizado. Isso é uma avaliação.
Isso é um julgamento meu. Eu estou dizendo que aquela pessoa é desorganizada. Mas o que é que aconteceu de fato? O que tem ali por trás dessa desorganização? O relatório ele foi entregue 3 dias após o prazo combinado. Isso é uma observação de um fato. O fato aqui é o relatório ele foi entregue de forma atrasada da maneira que tinha sido combinado antes. Isso é um fato. Agora, o julgamento é isso, é dizer que a pessoa é desorganizada, sem tentar entender, sem saber o porquê que aconteceu de fato esse atraso no relatório dela. Então, por quê? O que aconteceu? O que está causando esse atraso? Assim a gente consegue fazer essa observação sem julgamento e ter mais clareza do que gerou esse atraso, a raiz do problema, e a partir disso, como eu posso solucionar isso junto com o meu liderado, junto com o meu time. Então, é separar o fato de interpretação, isso vai reduzir o ruído, e aumentar ali a objetividade de criar, de fato, ali uma base segura para essas conversas acontecerem. Então, ok, eu não fazendo esse julgamento particular pessoal meu, eu abro espaço para a pessoa ali se sentir mais segura e poder ser vulnerável, poder ser mais sincera. Olha, eu sei que eu atrasei, mas eu atrasei porque aconteceu isso, isso e aquilo. Se eu já vou julgando ali, se eu sou um líder e já estou julgando ali o meu liderado, o meu time por aquela ação ali, eu não dou espaço, eu não dou oportunidade para ele se abrir, para ele se sentir seguro e vir falar comigo ali, poder se abrir ali comigo. Então a pessoa ela só vai conseguir ser vulnerável, ela só vai conseguir se expressar se ela sentir que ela está num ambiente e diante de uma pessoa que vai conseguir ali ouvir ela sem o julgamento, que vai conseguir ali ter empatia por ela e querer resolver o problema junto com ela, tá? Então, esse é o primeiro ponto, observação sem julgamento. Isso vai nos levar para o segundo pilar, que é o sentimento. Reconhecer o sentimento. Então, depois de observar o fato, a CNV, ela convida a identificar o que aquela situação despertou emocionalmente, assumindo ali a sua própria experiência interna, com honestidade, com maturidade. Então, em vez de dizer, você me desrespeitou, a proposta aqui é nomear a emoção com mais precisão. Ler, interpretar esses sentimentos, tentar descobrir qual é a emoção que está ali por trás dela. Isso é muito importante. Porque apesar da gente colocar tudo na mesma caixinha, emoção e sentimento são coisas que a gente acaba ali, né, botando na mesma caixa, vê de uma forma sinônima, mas não são coisas diferentes. Então, a emoção, ela vai ser uma resposta corporal automática e passageira a um estímulo. Então, a emoção a gente sente no corpo, tá? E quais são essas emoções? Nós temos emoções primárias, que são a base de tudo que a gente sente, no corpo e na mente. Então, quais são essas emoções? Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo ou aversão e surpresa. Essas são as nossas emoções primárias e a gente sente ela no corpo. Ela se manifesta no nosso corpo. Agora, a diferença entre ela e sentimento. Sentimento é a leitura que a minha mente faz dessa emoção. Então, por exemplo, eu sinto raiva, eu vou sentir raiva no meu corpo, né? Normalmente a gente fica dá aquele calor, dá aquela sensação ruim, pode dar aquele aperto no coração, na boca do estômago, sentir a tensão muito grande, bruxismo. Então, isso são formas que a emoção encontra ali para mostrar para a gente que ela está ali, que ela está existindo. E isso na nossa mente vira o quê? Vira uma sobrecarga, vira uma frustração, uma preocupação, uma insegurança, uma irritação. Irritação vem de raiva. Indiferença com a pessoa, com a situação, é uma manifestação da raiva. Então, são coisas diferentes. Emoção é o que eu sinto, manifesta no meu corpo. Sentimento
É a compreensão, entendimento, a leitura que a minha mente racional faz daquilo que eu estou sentindo e transforma em palavras ali para a gente conseguir se expressar. Então, a gente precisa aprender aos pouquinhos a criar essa inteligência emocional. Tem workshop aqui também no Academy falando sobre regulação emocional, sobre como desenvolver inteligência emocional ali, prestar atenção no nosso corpo, aos nossos sinais. Então, dá uma olhada lá também, que é super bacana. É muito importante a gente ter cada vez mais conhecimento disso também para conseguir liderar de fato, tá? Então, tudo isso aqui vai estar relacionado com isso, reconhecer o sentimento e descobrir qual é a reação, aliás, perdão, qual é a emoção que está por trás disso. Porque assim, a gente entendendo qual é a emoção, fica muito mais fácil de eu lidar ali com aquela situação, sem julgamento, tá? Isso vai nos levar para o terceiro pilar, que é o coração aqui da comunicação não violenta, que é o pilar da necessidade. Toda emoção, ela aponta para uma necessidade atendida ou não atendida, com clareza, com cooperação, com previsibilidade, reconhecimento, autonomia, respeito, segurança, ou então pertencimento, ou leva também a essa ausência de atendimento dessa necessidade. Então, é quando a necessidade primária, ela não é atendida. Então, a gente precisa identificar. Eu preciso observar, eu preciso identificar a emoção para que eu possa entender qual é a necessidade daquela pessoa ali. Certo? Então, o que isso faz acontecer? A necessidade não atendida, que são essas, né, de clareza, de apoio, de respeito, de cooperação, autonomia, segurança, principalmente pertencimento, ela vai gerar ali um ruído muito grande entre a comunicação. Vai fazer ali com que a pessoa ela não sinta que ela está segura, ela não sinta que ela está num ambiente que ela possa se expressar, ela não se sente pertencente a esse lugar. Isso vai gerar, vai desencadear um monte de problemas dentro do ciclo ali de relacionamento. Também tem um workshop que a gente fala muito isso sobre relações interpessoais, tá? Lá também tem bastante, eu trago ali bastante essa parte do conhecimento de quais são as necessidades das pessoas. Nós todos somos seres que precisamos viver em sociedade e nos relacionando, com relacionamentos ali, funcionando, funcionais, tá? E por trás disso existe necessidades muito primitivas. Então, eu quero ser aceita, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida. Eu quero receber ali um agradecimento, uma valorização pelo meu esforço, pelo que eu fiz. Então, todo ser humano tem essas necessidades escondidas, mesmo que a gente não coloque ali, expresse elas, a gente tem sim essa necessidade de forma inconsciente. Então, ao reconhecer essa necessidade, a gente sai do campo ali de paralisação, do conflito, de ficar na superfície da conversa, do desafio, e a gente começa a entrar num campo muito bonito, que é de compreensão humana. E quando a gente consegue compreender o ser humano, é muito mais fácil a gente ter um diálogo melhor, ter um diálogo mais fácil, ter um diálogo onde a pessoa vai entender e interpretar de uma forma mais leve, mais sutil que eu estou falando ali, e não vai levar tanto ali para o lado do feedback negativo, por exemplo, tá? Então, isso vai gerar uma cooperação genuína, é um ciclo, onde a gente vai criando essa relação ali com o nosso time, com os nossos liderados, certo? Isso vai fazer com que dê espaço ali para a pessoa fazer o pedido claro. Então, depois de observar, de reconhecer, de identificar as necessidades, a CNV ela vai orientar ali que o líder formule uma solicitação específica, concreta, possível de ser compreendida pelo outro. Então, o pedido não é uma exigência disfarçada, nem uma sobrecarga vaga ali, né? Ele precisa ser objetivo, o suficiente para orientar uma ação real. Ou seja,
Por exemplo, em vez de dizer, quero mais comprometimento da equipe, isso é vago, isso é genérico. Que comprometimento é esse que você quer? Para que você quer esse comprometimento? Por que está acontecendo a necessidade de exigir, de querer pedir mais comprometimento? Ao invés disso, você pode fazer um pedido concreto. Você pode me atualizar sobre o andamento desse projeto até a sexta-feira, às 15 horas? Trouxe esse exemplo aqui. Por quê? É uma cobrança vaga. Ali, eu quero comprometimento da minha equipe. Mas para quê? Como que eu quero isso? Onde que eu quero chegar com isso? E o outro é um pedido concreto. É uma meta, é uma atividade com prazo de entrega. Ali a gente tem um combinado a ser cumprido. Dá muito mais clareza para quem está recebendo ali essa tarefa do que dizer, me atualiza aí como que está esse projeto. Faça esse projeto. Simplesmente não dê mais nenhum direcionamento. O líder precisa lhe dar direcionamento, mas precisa sustentar esse direcionamento também. E quanto mais clareza você tiver disso, dessa atividade, e quanto mais detalhe você poder compartilhar ali com o seu time, com essa pessoa, com o seu liderado, você vai entregar para ele a chance dele conseguir executar essa tarefa dentro do prazo muito maior do que apenas soltar uma demanda e deixar acontecer. E aí entra no seu papel ter que acompanhar isso também de perto e ver se isso vai ser feito. Entender qual é o desafio que essa pessoa está tendo e dar espaço para que ela diga, poxa, eu sei que a gente tem esse combinado de eu finalizar essa tarefa aqui, mas eu não vou conseguir. Como que a gente pode fazer? Então, se o liderado não se sente seguro para fazer isso, para levar essa dúvida até você, isso vai causar um problema. Ele vai atrasar, que vai gerar a desordem, a desorganização, o julgamento que a gente viu no exemplo anterior. Então, é um ciclo de padrão repetitivo que se forma ali. Então, dessa maneira, a gente faz esse pedido genuíno, claro, a gente dá abertura ali para negociação, para os combinados, ajuste, e isso sim vai diferenciar o nosso diálogo. Assim a gente consegue percorrer todos os caminhos da CNV e começar essa transformação dentro da comunicação da liderança. É fazendo isso dessa forma que a gente consegue ali de fato ir mudando, criando um novo padrão ali de comunicação com o nosso time, certo? Então, observa, faz esse exercício, olha como que está a sua organização, a sua ali as demandas que você tem ali delegado, o que precisa desse refinamento, o que precisa desse combinado, tá? Assim a gente começa a mudar ali a forma como a gente consegue lidar ali com o time de vocês. Então, esse movimento interno e externo, ele vai gerar um grande valor para a liderança, para você também. Porque em vez de você sair reagindo no automático, você vai aprender a observar, a sentir, a reconhecer a necessidade e a formular pedido com mais clareza. Então, eu trouxe esse quadro aqui para a gente comparar na prática a diferença entre uma reação automática da situação e uma liderança mais consciente, tá? Julgar antes de observar. O que a liderança consciente faz? Ela observa os fatos e é específico ali com os seus objetivos. Ao invés de reagir no impulso, nomear e assumir os sentimentos, porque às vezes a gente está ali, a gente também líderes também são seres humanos, né? Com uma sobrecarga muito grande, com responsabilidades muito grandes. Então a gente também sente, vocês também sentem isso, vocês também têm as suas emoções afloradas ali. Se vocês não souberem identificar, nomear elas e regular elas, como que vocês vão fazer isso com o time de vocês? Como que vocês vão conseguir ali dar esse suporte para o time de vocês? Tá? Fica aí uma reflexão também. Acusar o outro. Isso é uma reação automática e muitas vezes inconsciente da gente. Ao invés disso, você vai reconhecer as necessidades ocultas que a gente viu. Porque o que ocasionou
esse desafio? O que ocasionou esse ruído de comunicação? Qual é a necessidade do meu time que eu não estou conseguindo enxergar? Qual é a minha necessidade aqui que eu não estou conseguindo atender também? Certo? E por último, exigir ou cobrar vagamente. Foi esse último exemplo aqui que a gente trabalhou, de colocar uma demanda sem fazer combinados claros e pedidos claros. É fazer aqui pedidos claros e negociáveis, estar aberto para negociar também, sem colocar aquilo ali como algo rígido, inflexível e imutável, tá bom? Esse processo, gente, ele parece, né, ser muito simples ali, prático, mas a gente vive há muito tempo no piloto automático, cada vez mais no piloto automático. Então, isso exige treino, porque ali nós fomos educados como sociedade mesmo, a julgar antes de observar, a reagir antes de sentir com consciência, a cobrar antes de identificar ali as necessidades e, principalmente, exigir antes de dar esse passo a passo, antes de fazer esses combinados, ter esses pedidos claros. Então, o que a gente precisa começar a mudar é a forma como nós nos relacionamos, e isso vai ser cada vez mais importante, principalmente com gerações mais novas, com as mudanças que a gente está passando, tanto na área profissional quanto na pessoal. Então, tudo isso está fazendo com que a gente se adapte, a gente aprenda a se comunicar de uma forma nova, de uma forma muito mais humana até, de fato, né? Ainda, o ser humaninho, ele ainda quer viver em grupo, mesmo que a gente esteja cada vez mais tendo uma vida individual e até mesmo mais fechada, né? Mais sozinho, vivendo mais sozinho, a gente precisa, é do nosso instinto, é da nossa biologia, que a gente vive em tribos, que a gente vive em comunidade, e principalmente que a gente se sinta pertencente àquele grupo e que a gente se sinta seguro. A gente precisa ter líderes para guiar a gente. É uma necessidade do ser humano. E o liderado, ele vai confiar em você se ele sentir que esses princípios lá atrás, muito primitivos ainda, eles são atendidos, certo? E isso vai levar a gente para o último estágio da comunicação não violenta, que é a escuta ativa, a escuta empática. A escuta ativa é uma habilidade de ouvir com atenção, com presença, com intenção, de compreender corretamente ali a mensagem, usando silêncio, usando paráfrase, perguntas abertas, validação do entendimento. Então, faça perguntas, questione o seu time, tenta garantir que todo mundo entendeu ali o que foi comunicado. Pergunte o que eles entenderam, pergunte como que eles entenderam, e vocês vão ver que vão dar diferenças nas respostas, porque cada um vai fazer a sua leitura, a sua interpretação ali. Aí você consegue ajustar a rota, tendo a certeza de que todo mundo entendeu de fato suas tarefas, tá? Então, é organizar tanto a conversa quanto a escuta também. E o segundo ponto da escuta, que é ter uma escuta empática. A gente aprende a falar muito, a colocar as nossas dores, os nossos questionamentos, mas a gente esquece de ouvir ali com empatia, se colocar no lugar do outro, sem o julgamento. Então, é praticar essa escuta empática, é praticar o silêncio, enquanto a pessoa está ouvindo, eu estar presente ali, eu não estar fazendo outras 1000 demandas ali, eu estar presente para aquela pessoa, para aquele momento. Isso vai gerar o elo de confiança e de segurança. Isso é muito importante para a gente praticar. E é um desafio, porque a gente está sempre fazendo multitarefas ao mesmo tempo e com muitas cobranças, com muitas metas, com muitos desafios aí. Então, precisa realmente de prática, a gente precisa começar a mudar a forma de liderar, de se comunicar. E isso se faz aos pouquinhos, não é do dia para a noite. A gente precisa instalar isso dentro da cultura. E isso é muito importante dentro da cultura da Udara,
porque a Odara fala sobre isso. Nós vivemos isso, nós entregamos isso para os nossos clientes. Paz, tranquilidade, cuidado, de forma integral. Então, a gente tem que viver isso também dentro dos nossos times, dentro da nossa unidade também, tá? Então, revendo aqui, né, a escuta ativa, ela vai organizar a conversa, e a escuta empática, ela vai humanizar a conversa. Então, de uma forma simples, uma organiza e a outra humaniza. Na prática, isso quer dizer que essa escutativa ela vai ajudar o líder a entender o que está sendo dito, e já a escuta empática vai ajudar a perceber o que está sendo vivido pela outra pessoa ali, como que a outra pessoa está recebendo aquilo dali. Então, quando a gente combina as duas formas de escuta, a comunicação ela ganha muito mais clareza, profundidade ao mesmo tempo, tá bom? Então, essa frase aqui também, né, que eu gosto: firmeza com respeito, clareza com humanidade e autoridade sem violência. Ter uma comunicação não violenta, mais humana, uma escuta mais humana, não quer dizer, não significa de forma alguma a ausência da firmeza, nem uma liderança ali permissiva, porque senão ninguém vai se sentir seguro e confiar nessa liderança. Precisamos ter um líder benevolente ali que atenda às nossas necessidades. Então, vai significar, na verdade, exercer com firmeza com respeito, clareza com humanidade e autoridade sem a violência comunicacional, principalmente. Não, sem falar nas outras, né, que de maneira alguma pode ocorrer. Então, é um momento para vocês refletirem. Não é para ser permissivo e deixar que cada um faça o que quer, sem um direcionamento, porque isso de cada um fazer o que quer e do seu jeito acontece porque não tem um direcionamento, não tem clareza e não tem comunicação entre os times, tá? Então, prestem atenção aí. E aqui trago para vocês esse questionamento também, vocês refletirem. Você sente que a sua equipe, ela se aproxima de você com facilidade quando ela entende ele que precisa trazer um problema, ou ela tenta esconder essa dificuldade até o último momento? Tenta ali todas as formas de resolver sozinha, o que gera outros desafios e outros problemas. Como que está essa proximidade de você com o seu time, com os seus liderados? Escreva isso para vocês terem mais clareza de como que estão, tá? E depois analisem. Coloquem em prática a CNV e analisem o antes e o depois também, para vocês conseguirem entender aonde houve melhoras e aonde ainda precisa melhorar, porque sempre vai precisar, tá? Faça esse exercício aqui que eu trago aqui para vocês refletirem também. Pensa numa conversa, né? Que você vem adiando, um feedback que precisa dar, uma postura de equipe que tem te desgastado, uma situação ali em que você sentiu que não foi ouvida. Escreve primeiro a frase automática que costuma usar quando está no automático, quando você está irritada, por exemplo, tá? Um exemplo, escreva dessa maneira, como você já está habituado a responder a essa situação. Depois, você vai transformar isso em uma frase de observação concreta. Vai tirar o julgamento, vai tirar ali o automático, a sua defesa, seu sentimento, a sua emoção, e vai observar de forma neutra aquela situação. Feito isso, você vai escrever agora uma carta, tá? Fazer um exercício de escrita para trazer isso para a consciência, para a reflexão. Então, escreve uma carta de autoempatia. Escreve o que aconteceu, o que você sentiu, qual a necessidade que apareceu, o que você gostaria de pedir ou de fazer de uma forma mais consciente, que na hora você não conseguiu. Simule algo que já aconteceu, simule uma situação que você já teve e faça essa nova leitura, essa nova interpretação dessa situação, para ver
aonde ali que mora o maior desafio e a maior possibilidade ali de colocar em prática a CNV, tá? Então, observe isso, faça essa prática, traga isso para o dia a dia de vocês, porque a comunicação não violenta, ela precisa ser praticada no dia a dia. A gente precisa ir se aprofundando nela, ir colocando ali, se familiarizando com ela no nosso dia a dia. Senão a gente não vai conseguir ter resultados diferentes. Tá? E aqui, também para ir encerrando, né, esse treinamento aqui que eu quis trazer para vocês, que eu acho fundamental a gente começar a olhar para isso de uma outra forma, a começar a colocar isso dentro da cultura da Odara mesmo, reforçar ainda mais esse pilar, essa cultura, com os nossos times também, porque afinal de contas são eles que sustentam o dia a dia da operação, são eles que fazem ali de fato acontecer. Então, é você, líder, que está à frente disso. Então, é você que vai fazer com que essa cultura ali fique de fato forte, estabelecida dentro das unidades, tá bom? Então, aqui trago, né, para ir encerrando, que a CNV não é apenas um conceito bonito para ser entendido de uma forma intelectual, mas ela é uma prática que ela vai se desenvolvendo no cotidiano, nas conversas simples do dia a dia, nos feedbacks, nas reuniões, e também, principalmente, nos momentos de tensão e desafio. Então, quanto mais o líder ele consegue se exercitar em observar sem julgar, sentir sem terceirizar, reconhecer as necessidades, fazer pedidos claros, mais natural essa comunicação vai se tornar. Na liderança, essa prática, ela é cotidiana, e é ela que transforma a teoria em cultura. E hoje nós estamos abrindo aqui espaço para essa consciência. Mas isso precisa de constância, precisa de repetição, precisa que vocês coloquem mão na massa e façam uso dessa ferramenta. É só assim que a gente vai construir ali equipes saudáveis, engajadas e que estejam ali comigo em todos os momentos. Tá bom? E quero agradecer também, né, a presença aí, que todos façam uso dessa ferramenta, que esse treinamento possa trazer um pouquinho mais de clareza de como se comunicar de uma forma mais efetiva e eficiente com o time de vocês também. Né? Lembre-se que vocês estão aqui recebendo uma nova forma de olhar para si, para o outro, para os relacionamentos que nós construímos todos os dias. Porque toda vez, gente, que um líder ele escolhe observar antes de julgar, sentir antes de reagir, reconhecer as necessidades antes de acusar e fazer pedidos claros antes de exigir, ele não está apenas melhorando aqui uma conversa, ele está mudando a cultura, está mudando todo o ambiente, a forma de se comunicar. Então, leve essa prática para vocês em reuniões e feedbacks, para todos os momentos do trabalho de vocês, tá? E saiam daqui com uma certeza que palavras têm poder, que escuta tem poder e que presença tem muito poder. E um líder que aprende a usar esse poder com consciência, ele não vai impactar somente em resultados, mas vocês vão marcar, vocês vão impactar na vida de pessoas, fortalecer essas equipes e, acima de tudo, deixar um legado de que a verdadeira liderança, ela não é aquela, tá? Que deixa medo, rígida, que não dá abertura ali para o liderado, mas sim aquela que deixa um aprendizado. Então, como que vocês estão usando isso a favor de vocês? Vocês estão conseguindo gerar esse valor na vida de quem está com vocês ou não? Fica essa reflexão para a gente finalizar esse treinamento aqui. E nós nos vemos em breve no próximo treinamento aí para capacitação de liderança da Odara também. Um abraço.